Olá, crianças, sétimo ano, eis-me aqui novamente, né? Linda, maravilhosa, tá? Vamos lá, meus lindos. Pegue aí o papel, caderno, caneta. Vamos retomar o nosso assunto da última aula. Nós estamos aonde? Nós estamos nas mudanças que ocorreram na Europa feudal. Nós estamos dando continuidade e, ao mesmo tempo, vamos encerrar esse capítulo, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Deixa eu botar aqui o nosso relógio, tá? Vocês lembram, né, que nós falamos de que a Europa, ela estava inserida numa realidade, né, e tem uma ruptura e ela passa para outra, né. Então, ela está dividida, eu falei na última aula, em duas etapas, a alta idade média e a baixa idade média, né. O que nós vamos estudar aqui vai ser a baixa idade média, tá certo? O que aconteceu nesse período? Aconteceu o desenvolvimento da agricultura, né? Com esse desenvolvimento da agricultura, as pessoas saem do campo, migram para a cidade, né? Com esse desenvolvimento vai gerar um excedente que eles vão comercializar, vão trocar entre si, tanto no campo quanto nas cidades e depois fora da Europa. Lembra que eu tracei lá as rotas, né? E aí as cidades, elas começam a florescer, surgem aí os burgueses que vão financiar, inclusive, as universidades, né, que antes elas eram, nós ainda vamos retornar a esse assunto, tá? Mas a gente estava mais ou menos nesse período. E para a gente dar continuidade, né, para além das cidades, para além da agricultura e dos burgueses, vai surgir aí também uma outra característica desse período, que são as cruzadas, meus amores. Tia, o que foi as cruzadas? Boa pergunta, viu? Gostei da pergunta. As cruzadas foram expedições, foram várias, tá certo? Que ocorreram, que partiram da Europa entre os séculos XI até o século XIII, tá? Ela tinha como finalidade combater os muçulmanos, tá? No Oriente e retomar a Terra Santa. Tá? Ela tinha um caráter religioso, material e social. Ela tinha essas três esferas. O que é isso, professora? Religioso, porque tinha motivos religiosos, eles não foram para a Terra Santa, então era um motivo religioso. Era social, por quê? Porque a sociedade se envolveu. Não foi só uma classe, não foi só o clero. Toda a sociedade desse momento se envolveu, tá certo? E material, porque as pessoas tinham também interesses materiais, não era só o interesse religioso, tá bom? Então, isso é que determina. Quando a gente fala algo social, é porque envolveu a sociedade de forma geral. Sempre que eu falar, conflito social, você já tem em mente que é aquela sociedade, né, que de alguma forma está envolvida. Quando fala material, meus amores, tem interesse, dinheiro, terras, tá bom? Quando fala religioso, você já sabe que é voltado para a religião, tá bom? Professora, mas por que eles foram tomar? Como assim? Pois bem, a pergunta é muito boa, tá? Eles foram retomar Jerusalém, a Terra Santa. Lembra da história de Jesus? Eu sei que vocês conhecem a história de Jesus. Pois bem, o povo aqui da Europa, desse período, eles peregrinavam até a Terra Santa. Eles estavam no Ocidente e peregrinavam até o Oriente. Né, vocês sabem disso muito bem, porque vocês têm uma professora de geografia e um professor de geografia top de linha, que eu sei, né? Então, com certeza, ele já falou para vocês de Oriente e Ocidente, essa divisão aí do mundo, né? Então, o povo europeu, né, os cristãos daqui desse momento, eles iam para o Oriente, para a Terra Santa, lá onde nasceu Jesus. Eles peregrinavam para lá, eles faziam penitência, jejum, pagavam suas promessas lá. Tá? Porque nesse momento aqui é um momento do povo católico, tá bom, meus amores? Aí o que aconteceu? Apareceu em 1071, né, uma galerinha aí chamada turcos, né? Eles eram muçulmanos, da religião muçulmana, e eles vão lá, né, eles estão no Oriente, e eles vão lá e tomam para eles, né, eles dominam, né, eles chegam lá e tomam e dizem, aqui os cristãos não pisam mais, isso aqui é nosso, pronto. Aí o que acontece? Os cristãos vão reagir aí e vão tomar esse território de volta. Beleza até aí, meus amores? Mas como foi que aconteceu isso? Bom, quando isso aconteceu, o Papa Católico, né, ele escreve uma bula, que é uma carta, né? Até hoje os papas, eles escrevem carta para se comunicar com a comunidade católica do mundo todo. Então essa prática, ela é muito antiga, tá, meus amores? Então o papa escreveu uma carta convocando, né? Eu já tô imaginando aqui o papa todo vestido, você já pode até imaginar aí, né, aquelas roupas, aqueles paramentos, né? Olha, meu povo, eu peço que nós precisamos tirar da mão dos hereges o que é nosso,
não é? Eu tava imaginando aqui o discurso dele com aquela carta na mão e o povo, é isso aí, vamos lá, meu povo, né? Então foi mais ou menos assim, né? Então toda a sociedade se envolveu e partiu, cada um com seus interesses, tá, meus amores? E quem participou, professora? Ótima pergunta, gostei. Bom, meus amores, os participantes da cruzada foram desde homens, mulheres, crianças, nobres, ricos, camponeses, pobres, civis e religiosos. Lembra que eu falei que era social porque toda a sociedade estava envolvida? Pois bem, então toda essa galera saiu, né? Todo mundo saiu assim, com sangue no olho mesmo, todo mundo achando que realmente ia tomar aquele território, né? Tomar de volta o território santo, né? Dos muçulmanos e saíram. Lembrando, meus amores, que tem um fator importante aqui, que a nobreza, os nobres, os ricos, eles não saíram a pé, o restante da população sim, mas eles não, tá? Eles tinham equipamento, eles tinham cavalo, eles tinham um exército e foram, né? Inclusive os cruzados aí, é belíssima a história dos cruzados. Termina de forma trágica, mas é belíssima a história deles aí, tá? Nesse sentido. E todos eles eram marcados pelo sinal da cruz, tá certo? Deixa eu ver se eu botei aqui alguma imagem. Pronto, tá aqui. Tá vendo? A vestimenta, então, foi preparada estandartes, vestimentas, tá? As pessoas se preparavam, os animais eram equipados, todos marcados com o sinal da cruz, né? Porque, afinal de contas, eles estavam numa missão divina, né? Porque o Papa disse que era o próprio Deus que mandava eles fazerem isso, né? Então, eles é marcado pelo sinal da cruz e eles partem em busca aí do seu território, da sua terra santa. Cada um tinha um objetivo específico, tá, meus amores? Não era só um objetivo religioso, né? Eu já falei aqui pra vocês, tá? Aí vamos por exemplos aqui. Qual era o objetivo dos dirigentes da igreja? Os dirigentes da igreja, eles estavam muito preocupados, o alto clero, né? Muito preocupado com a questão da violência na Europa, tá? Então, assim, apesar de que a Europa estava num momento de uma relativa paz, eu falei isso, né? Até mesmo porque não havia mais as invasões bárbaras que tinham diminuído, né? Mas havia a violência contra os camponeses, né? Então, assim, os nobres, eles estavam praticando, né, muita violência dentro da Europa, tá certo? Então, assim, o objetivo maior dos dirigentes da igreja era esse, entre outros, né? Era desviar a violência praticada pelos nobres na Europa, desviar para o Oriente, para um outro local, né? E os mercadores que iam? Os mercadores, eles estavam a fim de aumentar o seu lucro, a sua riqueza, o seu comércio no Oriente, fortalecer aí o comércio. Lembra? O comércio aqui estava em alta e as cruzadas ela promove mais ainda esse comércio, porque, meu povo, ao longo desses caminhos que eles percorriam, iam se estabelecendo locais para acolher esse povo, estrebarias, alimento, local para botar esses animais, então ao longo dormitório, então ao longo desse caminho, né, ia se intensificando aí um comércio, tá bom? Para atender a demanda, a necessidade do povo, tá? Os nobres comuns, né? Eles tinham a intenção de obter terras e riquezas orientais, aí, as especiarias, tá bom? E as pessoas comuns, né? O povão, né? O povão, a pipoca, né? A pipoca. Né? Eles iam, coitados, principalmente em busca de salvação, tá? Pois a igreja prometia aí perdão dos pecados, meu povo. Cada um tinha um interesse, né? A classe alta, os mercadores, os burgos e os cruzados, cada um tinha interesse. Mas a população comum, né? Não sei nem se eles sabem exatamente o que estava fazendo, né? Mas o Papa disse, olha, quem for ganhará a salvação. O Papa prometeu que quem fosse lutar nessas cruzadas, né, seriam salvos dos seus pecados, tá, pessoal? Eu tô fazendo isso aqui, mas é para vocês terem mais ou menos uma noção de como era a coisa, tá? Continuando, meus amores, eu destaco aqui 3 momentos das cruzadas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, mas tiveram mais, tá? Lembrando que teve cruzadas que a igreja não teve nada a ver, foi promovida por outros, né? Agora a primeira cruzada a igreja esteve fortemente ligada, atrelada a ela, mas não foi só a igreja que fez, tá, meus amores? Lembrando que pessoas que não participavam do clero organizou aí cruzadas, tá bom? Tá, eu trouxe aí uma imagem, né, pra gente ver mais ou menos, é uma iluminura, já a gente fala delas, entender por que tem tanta iluminura, tá certo? E, enfim, vamos lá.
Professora, e essas cruzadas, afinal de contas, no que deu as cruzadas? Então, vamos lá, meus queridos. As cruzadas, ela provocou mudanças, né, dentro da Europa, né? Nós não estamos falando de mudança? Pois bem, as cruzadas, né, ela tá dentro desse bojo das mudanças, né? Então, vamos lá. O que ocorre? Ocorreu que aumentou o comércio, né? Porque tinha pessoas lá interessadas no comércio entre Ocidente e Oriente. Então, realmente, esse comércio se intensificou, impulsionado aí pelas cruzadas, tá? A maior participação do comércio pelo Mediterrâneo. Antes, o Mediterrâneo ele era controlado pelos muçulmanos, pelos turcos, tá? Então, assim, ocorre essa maior participação dentro desse perímetro aí do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, tá? Para comercializar. Ocorreu um enfraquecimento da nobreza guerreira, tá? Então, a nobreza, eles vão perder terras, vai acabar fortalecendo aí o poder do rei, tá certo? Eles tiveram perdas, né de membros da cruzadas também, né? Os cruzados, eles terminam, é trágico, né? Vocês podem até pesquisar, porque não cabe aqui. Mas o final deles é trágico, tá certo? Eles sofreram um processo, tá certo? E foram, infelizmente, foi esquecido pela igreja, né, a questão dos cruzados, tá bom? Até que o Papa diz que ele tenta aí salvar os últimos cruzados aí, né, que estavam sofrendo o processo e que foram mortos, mas enfim, né, vocês terão que pesquisar e aprofundar o assunto, tá bom, meus amores? E lembrando que eu estou sempre aqui para qualquer dúvida, tá bom? Algo que ocorreu também nesse período foi o conhecimento, né, através das universidades, lembra que eu falei? E as artes é muito presente aí na questão das iluminuras, ó. Falando sobre o conhecimento, né, a arte ela foi impulsionada pelo desenvolvimento, né, das cidades que ocorreu nesse período aí, começa aí século 9, 10, 11, por aí, tá certo? Elas tiveram uma maior liberdade, uma certa liberdade, apesar de estarem dentro do clero, né, dentro das catedrais católicas, mas de qualquer forma é um conhecimento, é algo que não se tinha, que vai se passar a ter, né? Então elas gozavam de uma maior liberdade, né, nas cidades, que por sua vez favoreceu aí o avanço da ciência e da criação das universidades, né? Porque, como eu falei, essa questão da idade da idade medieval ser considerado um período de trevas, isso aí já foi rebatido, isso não é verdade, né? Então, assim, com a criação das universidades, né, a ciência vai estar mais presente, vai se ter um conhecimento, vão se estudar mais, né? Apesar de ser muito limitado, né, ser para o clero, principalmente para uma elite, mas de qualquer forma se teve uma produção que depois as pessoas vão ter acesso, muito tempo depois, mas vai ter acesso, né, aí com as reformas e tal, tá certo? Aí eu trouxe aqui para vocês terem uma noção mais ou menos como era, ó, tá vendo? Um clérigo aqui ministrando, né, sobre os seus alunos aqui, os sem luz, né, que eram os alunos, né, fazendo aí uma aula. Que outra, ó, só pra gente ter uma noção. Então, vamos lá, meus amores. A universidade, né, ela foi responsável pela produção de artes, né, dessas iluminuras aí. Lembrando que a arte, nesse momento, ela é muito importante. Por quê? Porque, meu povo, nós estávamos diante, né, se nós estivéssemos lá, diante de uma população completamente ignorante, intelectualmente falando, tá certo, meus amores? Nesse sentido, a população não sabia ler, não tinha escolas para as populações, né? Então, assim, não tinha uma cultura letrada para a maioria da população, tá? Então, tudo que a arte na Idade Medieval, ela era muito baseada, né, nas escrituras da igreja, até mesmo para o povo compreender, porque até mesmo a missa, o culto, ele era realizado com o sacerdote de costa para o povo, né, e em latim, as pessoas não sabiam, não entendiam. Então a arte, ela teve esse papel, né, que era uma forma das pessoas compreender, né, era através da arte que as pessoas compreendiam, tá certo? Sobre as universidades, meus amores, eu só pra gente fechar essa parte da universidade, segundo o professor Rodrigo Martins, as universidades, elas surgiu aí de forma muito rudimentar, né? Inicialmente eram escolas, tá?
A universidade aqui era o lugar, esse período aqui era o lugar do ócio, essas escolas clássicas aí com os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, né? O Aristóteles no liceu, Platão na academia aí. Nela, ela tem uma origem, né? O professor ele coloca, né, isso aí como a gênese dessas universidades. É mais ou menos aí que começa, muitos anos antes, né? Aí nos pré-socráticos, né? Surgiu com a filosofia, né? Depois o cristianismo aí com a patrística, né? Os doutores da igreja. Aí, com a queda do Império Romano, Justiniano manda fechar essas escolas, né? Essas escolas eram o lugar do ócio. Por que o lugar do ócio? O lugar onde não se fazia nada, entre aspas, né? Porque, assim, eles tinham uma mentalidade muito forte de que você ficar estudando era ócio, você não estaria fazendo nada, né? Entre aspas. Então, é o lugar do ócio entre nada. É o estudo do estudo. É você parar para estudar o estudo. Eu não sei, entenderam? Bom, pois é. Então, assim, vai ocorrer a queda aí do Império Romano, né? O imperador Justiniano, ele manda fechar essas escolas clássicas, né? Aí vai surgir aí um outro período que se chama aí de escolástica, né? E era muito cristianizado. Então, é aqui que surgem aquelas universidades que eu já citei para vocês, tá bom? A de Bolonha, né? Que ela era muito marcada pelo religioso, pelas questões religiosas, tá? E aí vai se passando o tempo, né? No século VIII, mais ou menos, aparece um cara. Esse é o cara mesmo, se chama Carlos Magno, né? Ele vai virar imperador. E é ele, inclusive, né? Dizem que ele era um homem, ele não tinha letramento, né? Mas ele impulsiona aí a educação desse período, né? Por isso que o período dele é tão interessante, tá? Então é Carlos Magno que vai recomeçar aí, tá certo? De forma muito simples, né? De forma muito rudimentar, digamos assim. Ele vai criar e ele vai contratar aí um monge que vai para a Inglaterra e ele vai criar um currículo aí que vai se ver mais ou menos aí sobre gramática, retórica, dialética, geometria, música, entre outros, né? Então isso aqui seria antes, né, dessas universidades que eu falei para vocês, só para vocês entenderem assim o ambiente como era mais ou menos, tá, meus amores? Essas universidades, elas eram associações ou de professor ou de alunos. Eu trouxe aqui uma só para a gente ter uma ideia. A primeira de Bolonha, né, que eu falei até para vocês na outra aula, foi criada na Itália, foi um grupo de alunos, né? Lá se destacava-se no ensino do direito, tá certo? Depois foi passando, criou-se a de Paris, né, na França, foi fundado por professores e essa se destacava na medicina, tá? Oxford e Cambridge na Inglaterra também foi criada. Depois, na Espanha, criou a Salamancas, essas universidades de Coimbra, estão aí, se vocês quiserem pesquisar, tá? É só pra gente ter uma noção das primeiras universidades, tá? Outro momento, né, não menos importante dentro desse período, são as crises, as doenças e as revoltas. Vale, professora, já tinha tudo isso? Sim, meus amores, tudo isso. Então, vamos lá. O crescimento das cidades, o aumento da população, as más colheitas, porque enquanto que hoje nós sofremos com secas, aqui eles sofriam com alagamento das áreas de plantio. Por quê? Porque houve uma derrubada exagerada de floresta para o plantio e também para a criação de ovelhas. Então, esses fenômenos gerou aí uma crise, né? Gerou uma crise, esse crescimento, essa situação de desmato, as más colheitas, gerou uma crise e a crise gera falta de dinheiro que, por sua vez, ninguém tem com que comprar nada, passa-se fome e se tem aí doenças, tá? Então, tudo isso, né, explica a grande crise de 1315 e 1317, tá? Como vocês podem ver, né, não é só nós aqui, em pleno século XXI, que temos crise, problemas com doenças, né? Então, essa crise, ela matou, nesse período, morreu muita gente, milhares de europeus foram mortos, tá? Atrelada a tudo isso, meus queridos, a falta de higiene, a falta de coleta de lixo, de rede de esgoto, a água limpa, então toda essa questão favoreceu mais ainda as doenças, né? Certo? A fome e a falta de higiene colaborou para uma grande epidemia que se chama a peste negra. Ela foi uma doença terrível, era a pulga que picava o rato, que picava as pessoas, tá? Era uma doença terrível, dizimou muita gente na Europa, foi uma grande pandemia aí, como se diz, tá? Como vocês podem ver, podemos fazer um link com a nossa atual realidade, né? Então, calcula-se, meus queridos, que morreram cerca de 1/3 da população, tá? Mas
Para além da doença em si, da questão física, meus queridos, tiveram aqui a questão mental, que foi o pânico, o pavor, né, de que se tinha, o pânico que a população adquiriu com essa doença, porque era uma doença terrível, né? Há relatos de que se o filho tivesse morrendo, o pai, picava a mula e ia embora, porque era uma doença terrível, não se tinha tratamento, conhecimento, era tudo muito rudimentar, a medicina, tá? Passando para frente, né, nós vamos ter dentro desse período, né, acho que a gente já está encerrando, a Guerra dos 100 Anos, que durou de 1337 a 1453. Na verdade, na prática, essa guerra durou 116 anos, tá, meus amores? Quais foram as motivações desse conflito? O que foi? Quem foi que impulsionou? O conflito foi entre a França e a Inglaterra, tá? Então, assim, a França e a Inglaterra, essas duas cidades da Europa entram num conflito, numa disputa. A motivação da guerra, de uma guerra durar 116 anos, foi a disputa por um local chamado Flandres. Era uma região muito rica, né, e que todo mundo queria, tá? Tanto o rei da França quanto da Inglaterra queria, e foi uma confusão aí, tá? Para dominar a riqueza e esse espaço, tá certo? O rei da Inglaterra se chamava Eduardo III, né? Ele vai disputar aí e também queria ser rei da França, queria ser coroado rei da França. Para a gente falar de guerra dos 100 anos, lembrando, meus amores, não foi 100 anos de guerra não, tá? Era assim, eram conflitos, né, que depois parava, ficava um tempo, depois começava de novo, depois parava, depois começava de novo, tá certo? Não foi assim um período corrido de guerra intensa não, né? Foi um período de guerra, tinha a guerra suspendia, tá? Por outras guerras internas, seja na França, seja na Inglaterra, eles esqueciam esse conflito por um tempo, tá? Não tem como falar dessa guerra sem falar dela, Joana d'Arc, tá certo, meus amores? Ela lutou aí, né, no conflito, na Guerra dos 100 Anos, ela é uma figura emblemática, interessante demais para o período, né? Vocês podem procurar no YouTube, tem um filme, Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, tá? Ela luta, ela vence, ela motiva os soldados a lutar, mas infelizmente no final das contas ela termina aqui morta, né, no tribunal da Santa Inquisição, porque a Inquisição foi outra coisa dentro desse período, né? Então quem era herege, quem era considerado um herege era queimado na fogueira, e Joana d'Arc, apesar de todos os seus feitos, no final das contas ela é queimada na fogueira, tá? O rei entrega ela para ser queimada na fogueira santa. Ela é acusada de herege por ter cortado o cabelo, por usar roupa masculina, né? Como você pode ver aqui, né? E ela foi queimada na fogueira, é muito interessante. E aí, posteriormente, o processo é revisto e ela vai ser aí canonizada santa, tá? Então, ela é culpada, uma hora é inocente, depois é culpada de novo, depois é inocente, até que, por fim, ela foi canonizada santa. Tiveram também as rebeliões camponesas, tá? Os fatores das rebeliões dos camponeses, meu povo, tá? Dentro desse contexto das crises, da fome, das doenças, tá certo? Perdurou aí dentro desses 2 séculos, tá? Os camponeses, eles incendiaram o castelo, foi um período longo, tá? Do século XIV ao século XVI aí, então assim, a gente pode perceber que perpassou aí os séculos, né? Os camponeses estavam sempre insatisfeitos, e só de forma resumida, né, eles incendiaram castelos, mataram nobres, queimaram documentos que ligavam eles aos senhores, aos nobres, aos feudais, tá? E esses, por sua vez, iam reagindo. Toda vida que tinha uma revolta, o nobre reagia, né? Então, nesse contexto, né, houve um momento aí de um conflito dos camponeses, né? Os camponeses ingleses foram até o rei, Ricardo II, e exigiram o fim da servidão e a diminuição de impostos, né? Eram motivos, né, foi um dos motivos que os incomodava, era a alta taxação. Então eles vão até o rei, chega lá, pede licença, o rei recebe, né, promete que vai mudar essa situação, mas baixa os camponeses das costas. O que ele faz? Ele vai nessas aldeias, nessas vilas, né, junta um grupo de nobre armado, equipado, né, com cavalo, tem um verdadeiro exército, e massacra e arrasa e mata muita gente nessas aldeias, e não atende à reivindicação dos nobres, né, só para resumir aí um pouco do que foi isso. Meus amores, eu tenho que encerrar, já extrapolei meu tempo, né?
Agora, atenção, tá? Próxima aula, vou corrigir as atividades, todas as atividades relacionadas a esse período, fazer comentários, né, para possíveis dúvidas de vocês, tá? Se sobrar tempo, nós vamos iniciar o capítulo 4, que é Renascimento e Humanismo, tá, meus amores? Não esqueça a agenda lá na plataforma com a atividade, a plataforma Show. Vou postar lá um link sobre Idade Média, em forma de desenho, é muito massa. É como se fosse o resumo de tudo isso de uma forma bem animada, que é para poder ficar aí nas cabecinhas de vocês, tá? E não sair na cabeça e no coração até o Enem. E eu quero ver vocês na universidade, eu quero ir para a formatura de vocês, tá bom, meus amores? Eu agradeço, fim e até nossa próxima aula. E prepare-se para as correções. Beijo!